Eleni é cadeirante há 7 meses. Essa vai ser a primeira vez que vai votar dependendo da acessibilidade do local, que não tem rampas e portas largas. É difícil, sem acessibilidade, como já é muito complicado até para a gente sair de casa hoje, na cadeira de roda. A gente, aquela história, a gente não fica impossibilitado, mas a gente fica muito limitada. Segundo o TRE, todos os locais de votação estão sendo fiscalizados. Mas nessa escola da Zona Norte, as portas são estreitas e os banheiros para cadeirantes não estão sinalizados e faltam barras de segurança. Desde a última eleição, o TRE garante que o planejamento da acessibilidade vem sendo colocado em prática em todas as cidades do Piauí. A Justiça Eleitoral do Piauí, desde 2010, já implantou dentro do seu mapa estratégico, cuja missão é garantir a legitimidade do processo eleitoral, e essa legitimidade também se faz enxergando esses gargalos e essas dificuldades que algum eleitor, porventura, possa enfrentar no dia de exercer a sua cidadania. Por isso, o mapa estratégico do tribunal tem como um dos seus objetivos estratégicos a acessibilidade, reduzir a acessibilidade ou as dificuldades nos espaços físicos, mas também no acesso às informações. Para facilitar a vida do eleitor, o TRE tomou algumas medidas de acessibilidade. As urnas eletrônicas possuem teclado em braille. O decodificador de voz é usado com a ajuda deste fone. O eleitor consegue ouvir o texto. Você está votando para presidente confirma. Com essas e outras medidas, o TRE quer evitar que a falta de acessibilidade continue sendo um obstáculo para o eleitor que quer participar do processo eleitoral. Onde esses locais de votação comumente são instalados para que providenciasse as medidas necessárias para reduzir esses obstáculos e esses óbices. Ainda verificamos em alguns deles que nem todos atenderam a este apelo. E esse apelo não é só da Justiça Eleitoral, porque ele passa a ser uma obrigação de todo gestor público reduzir essas barreiras de acesso físico. Mas ainda assim, nós estamos acompanhando os locais de votação de Teresina e onde não há acessibilidade, a recomendação é que sejam feitas adaptações para evitar que no dia da eleição haja alguma dificuldade para o eleitor. Especialmente quem tem problema de visão ou de locomoção, como é o meu caso, tem dificuldade. Eu, por exemplo, não votei em 2012 para prefeito e vereador porque na minha sessão não tinha acessibilidade. Lamentavelmente, tanto que esse ano eu troquei por outro local de votação. Espero que dê certo esse ano. Mas o TRE tem novidades para essa questão das pessoas com deficiência na hora do voto. E quem tem as informações ao vivo na sede do TRE é o catedrático Joelson Jordani. Boa tarde, catedrático. Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí pela TV Cidade Verde. Nós estamos no Tribunal Regional Eleitoral para mostrar que, além do voto, a Justiça Eleitoral tem disponibilizado outras fontes de informações para aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior ou que precisam superar essas questões de acessibilidade. E nós estamos aqui justamente na biblioteca para mostrar algum desses exemplos, Amadeu. Você viu aí na matéria do Vinícius Weiner que existe aqui essa urna de votação especialmente adaptada para aquelas pessoas que têm problemas de visão. Além do texto em braille, ela vem equipada com esse fone que, como você viu na reportagem, possibilita o eleitor saber qual é a votação que ele está fazendo, para quem ele está votando, ter toda essa confirmação. O fone, claro, para manter o sigilo do voto. Só o eleitor é capaz de ouvir as mensagens. Mas não é só isso. Além disso, existem outras formas, como acesso de informação. Essa é a Constituição brasileira, a nossa Constituição, que está escrita toda em braille. Então ela pode ser totalmente sentida pelas pessoas que têm problema com visão. Então ela está toda aqui com um relevo especial, que é a linguagem em braille. Aqui é até um pouco difícil perceber através da lente das câmeras, mas ele tem toda essa linguagem em braille para facilitar para as pessoas que têm problema de visão. Então todos podem ler a Constituição em braille,
a legislação eleitoral e outras legislações, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, que podem ser facilmente acessadas. Eu estou aqui ao lado de Silvani Maia, que é diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral, que fala para a gente a respeito dessa busca pela acessibilidade. Como é que o Tribunal Regional Eleitoral tem perseguido isso, diretora? O Tribunal Eleitoral tem se preocupado com a acessibilidade desde que começou a montar o seu plano estratégico. Então, no plano estratégico do tribunal, cujo ciclo está se encerrando, o primeiro ciclo desse planejamento estratégico, agora em 2014, então em 2008 ele já incluiu como um dos seus objetivos estratégicos a acessibilidade, cujos indicadores e medidores dessa acessibilidade passam não só pelas instalações físicas, mas também pelos meios de comunicação e acesso à informação. A página do tribunal na internet é adaptada para acessibilidade aos deficientes visuais que dispõem de software em seus computadores para acessar essa página. Então, a Justiça Eleitoral também tem mais esse recurso. E aqui a biblioteca do tribunal faz parte do projeto Acessibilidade da Justiça Eleitoral, não só no aspecto físico, mas também em relação aos recursos do acervo com disponibilidade para os deficientes visuais. Nós temos também sintetizador de voz ou scanner para leitura de obras que não estejam em braille, para que possam ser utilizadas também por usuários da nossa biblioteca que tenham essa limitação. Então, em relação especialmente ao programa Eleições 2014, dentro dos 38 projetos que compõem o programa Eleições 2014, nós temos também um projeto que é o projeto Acessibilidade para as Eleições. Ele começou em 2010, por meio de um auxílio, uma parceria com o IBGE, nós começamos a fazer o georreferenciamento de todos os locais de votação com essa indicação das condições de acessibilidade. A partir desse diagnóstico, desse mapeamento, passamos a adotar ações permanentes voltadas aos órgãos públicos responsáveis por esses imóveis, com apelo para que eles pudessem ser adaptados, evitando-se essa dificuldade que, como Amadeu citou, ele mesmo enfrentou como eleitor, quando nesses locais de votação não se tem uma acessibilidade física. Hoje nós temos uma realidade bem melhor do que 2010. Muito obrigado a Silvani Maia, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral. Amadeu, e um aviso para os eleitores. Foi anunciado mais mudanças de locais de votação. Você vai acompanhar aí no vídeo quais são esses novos locais, quais são essas novas mudanças. As sessões eleitorais de Teresina, quem vota no Colégio Estadual Lorival Parente irá votar na Escola Municipal Professor Didácio Silva. Também houve mudança de sessão eleitoral para quem vota na Unidade Escolar Professora Áurea Freire, que irá votar agora na Unidade Escolar Edgar Nogueira. Outra mudança também que foi anunciada pelo tribunal é para quem vota na Unidade Escolar Floriza Silva, que irá votar na Unidade Escolar Martins Napoleão. Além dessas mudanças, houve aquelas que nós anunciamos ontem, onde o Liceu Piauiense não será utilizado para votações. Quem vota no Liceu deve votar na Unidade Escolar Joel Mendes. E quem vota na Unidade Escolar João Clímaco de Almeida irá votar nessas eleições na Unidade Escolar Engenheiro Sampaio. As mudanças aconteceram por causa de problemas na estrutura desses prédios. Amadeu Campos.